Pois é, gente, boa noite. Estou gravando esse vídeo, não estava preparado, então não vai ter edição, vai ser direto assim, conversando com vocês. Um bate-papo muito rápido com vocês. Recebemos hoje a notícia, hoje pela manhã, assim que limos jornais, a gente tem o costume de ler os jornais para saber das notícias, se inteirar das notícias do dia, e nós vimos logo cedo a notícia do escritor Daniel Mastral. Daniel Mastral era conhecido como um ex-satanista que havia se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus e dava seus testemunhos nos podcasts, nos programas de rádio, programas de TV, programas em geral em que eram abertas oportunidades. Daniel Mastral tinha tinha 30 livros escritos, o livro mais famoso dele, Filho do Fogo, que era... contava o testemunho dele. Também escreveu algumas ficções, algum material que é embasado em algumas verdades, segundo ele, né? E ele veio a falecer. O seu falecimento, no início da manhã, era ainda, não havia ainda uma definição de como ele faleceu. Mas, segundo o irmão do próprio Daniel, através do Twitter, postou que ele havia se suicidado. Gente, Daniel Mastral tirou a sua própria vida. Daniel teve momentos difíceis na vida dele, depois que ele entregou a vida para Jesus, depois que ele abandonou o satanismo. O seu filho, né, se suicidou. E, infelizmente, e a sua esposa teve um problema de saúde e também veio a falecer. Então, todas essas coisas deixaram ele uma pessoa muito moribunda, muito triste, muito para baixo. Era uma pessoa que, segundo algumas leituras que eu fiz, tinha depressão, tinha ele mesmo, eu vi vídeos dele falando de que ele já tinha tentado suicídio em outra ocasião, e ele tinha, se eu não me engano, ele tinha licença para portar arma de fogo, e tem até fotos dele com a arma de fogo, e ele pegou uma arma de fogo e, segundo o que consta no Twitter do irmão, né, ele se matou com a própria arma. Né? Segundo a polícia, ele tinha uma perfuração na cabeça. A polícia não quis afirmar que seria perfuração de tiro, de projétil, de arma de fogo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Foi encontrado no quintal de casa e já foi feito, inclusive, o enterro, já foi feito o sepultamento de Daniel Mastral. Ele era conhecido por, a princípio, contar a sua história no satanismo e abrir e contar para as pessoas os segredos do satanismo. Olha que perigo, gente, contando os segredos do satanismo, e ele era muito profundo, inclusive muito corajoso, ao meu ver, mas com o tempo ele começou a desconsiderar algumas questões que são importantíssimas, que é o respeito às denominações, respeito aos líderes espirituais, às igrejas, aos pastores. Claro que não é, ele passou a não ter mais aquela questão de submissão, né? Eu não sei se ele era pastor, não sei se era consagrado a pastor, se era pastor. Eu já vi uma reportagem em uma imprensa aí dizendo que ele era pastor, mas não sei. Isso é um grande problema que eu quero dizer para vocês, abrir um parênteses aqui. Muitos pastores estão deixando de ser pastores, estão deixando de ser chamados de pastores. E isso me preocupa muito. Tem um rapaz que está na internet também, está indo muito a podcasts, para dar entrevistas, e ele fala sobre muitas teorias de conspiração, fala de muitas possibilidades, e a impressão que ele dá é que ele até acredita nessas teorias. Pode ser até que ele não acredite, mas me preocupa muito quando o pastor deixa suas ovelhas ou não cuida de ovelhas. Pastor tem que cuidar de ovelhas. Se a pessoa foi um pastor consagrado a pastor por uma igreja, por uma denominação, ele deve continuar sendo pastor. Pastor tem cheiro de ovelha, entende? Não sei se você for num local, numa região onde tem pastores e ovelhas, você vai ver que o pastor tem cheiro de ovelhas. Quando ele fala, a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então o pastor tem que ter ovelha.
Eu não consigo entender esses pastores que não têm ovelhas. Aí eu sou pastor, mas eu sou conferencista. Eu sou pastor, mas eu sou itinerante. Pastor tem que ter ovelha, tem que ter pessoas que ele cuide. Então, é um fenômeno que tem acontecido muito, tenho visto muitos pastores que têm deixado a sua função pastoral para ser coach, deixado a sua função pastoral para ser político, deixado a sua função pastoral para ter algum outro tipo de divulgação. Então eu vejo muitos pastores que eles são mais conhecidos como coach, como palestrantes, como entrevistados, do que como pastores. Então, infelizmente, a vida pastoral está sendo abandonada, que é uma das atribuições mais sérias e importantes que eu considero que existe, que é quando há pastores sérios, obviamente. Também vi um vídeo hoje e me deixou muito triste ver esse vídeo dele falando sobre a questão da homossexualidade, né? Ele passando o pano e tentando justificar esse pecado que a Bíblia afirma, utilizando inclusive a Bíblia Sagrada. Fez um vídeo grande, um vídeo de 1 hora. Eu confesso a vocês que eu não aguentei assistir 20 minutos do vídeo, de tanta bobagem, de tantos erros crassos, que eu poderia fazer vídeos respondendo a ele, mas infelizmente ele faleceu. Mas esse é um problema. Desafiar Satanás da forma que desafiou, sem uma cobertura espiritual talvez, sem alguém para ajudá-lo, estando em depressão, estando em dificuldade. Então Satanás ele não vai deixar passar uma pessoa que desafia o reino dele. Ele foi satanista por muito tempo. E quando você desafia Satanás, Satanás aceita o desafio. E se você não estiver preparado para vencer esse desafio, se você não tiver uma cobertura espiritual, se você não tiver um apoio espiritual, se você não tiver um grupo que ore por você, se você não tiver intercessores que orem por você, cai. Pode acontecer isso comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Eu lamento o falecimento de Daniel Mastral, não tenho nenhum tipo de alegria com essa morte, com essa trágica morte. Um homem sofrido, um grande escritor, um grande poeta, vamos dizer assim, né? E que tirou a sua própria vida. Quantos pastores estão tirando a sua própria vida? Quantos homens de Deus estão tirando a sua própria vida? Pessoas que poderiam estar pregando a palavra, poderiam estar divulgando a palavra e estão entregando a sua vida à morte. Lamento muito, mas serve de atenção. Mantenha a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. Não mude a pregação do Evangelho. Homossexualidade é pecado, mentira é pecado, falsidade é pecado, corrupção é pecado, tudo que a Bíblia diz que é pecado e pronto. Não vamos mudar a Bíblia. Infelizmente, muitos pastores, muitos líderes, muitos palestrantes, muitos entrevistados têm mudado o seu paradigma, sempre com aquele papo de o sistema evangélico, as igrejas evangélicas não são mais o evangelho de Cristo. Não entra nessa não. Não entra nessa não. Existem igrejas sérias, existem pastores sérios, existem denominações ainda sérias. Não se esqueça do trecho da palavra de Deus em que o profeta Elias falou para Deus: Deus, mataram os teus profetas, não tem mais ninguém. E Deus falou para ele que existiam mais 7.000 que não haviam sido se ajoelhado a Baal. Então, infelizmente, pessoas entregam suas vidas a Satanás porque acham que não existe mais gente séria no reino de Deus. E existe, tá bom, gente? Sou Alexandre Passos e estou gravando esse vídeo que não estava programado. Não vou editá-lo, vou pegar e já vou jogar ele na internet. Eu queria que você deixasse sua opinião aqui. Deixe sua opinião, o que você achou? Falecimento do Daniel Mastral, você achou que teve algo mais? Você quer deixar um comentário, você discorda de mim? Você, bem-vindo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique nos sininhos para receber as notificações. É muito importante que você dê like, porque aí você vai incentivar mais pessoas a estar com a gente, tá bom? Deus te abençoe, tchau, uma boa noite, bom descanso para você, fique na paz.